dia a todos. Podemos ficar de pé. Vamos iniciar este culto, amém. Vamos iniciar com a oração, amém. Dedicando este culto, esta reunião ao Senhor, amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esta manhã, Senhor. Te agradecemos porque podemos estar na Tua casa reunidos, Senhor, para exaltar e louvar o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque podemos ter comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nos deste esta família, Senhor, ó Deus, e porque, Senhor, nos deste a oportunidade, Senhor, de fazermos parte, Senhor, do Teu reino, Senhor. Te estamos gratos, Senhor, por tudo aquilo que fizeste por nós, Senhor. Ó Deus, e queremos, Senhor, exaltar o Teu nome, Jesus. Queremos, Senhor, dizer que Tu és glorioso, Senhor, que não há outro como Tu, Senhor. Ó Deus, Senhor, e nesta manhã, Senhor, queremos entregar-te, Senhor, todo o nosso louvor, Senhor, todo o nosso ser, Senhor, que esteja, Senhor, ó Deus, rendido, Senhor, aos Teus pés, Senhor, louvando-te e adorando-te, Senhor, exaltando o Teu nome, Senhor, que Tu possas receber dos nossos lábios e do nosso coração, Senhor, o perfeito louvor, Senhor, que Tu possas agradar-te, Senhor, de nós, Senhor, e que possas, Senhor, agradar-te, Senhor, daquilo que nós fazemos ao Teu nome, Senhor, porque tudo é para Ti, Senhor, tudo vem de Ti, Senhor, ó Deus, tudo, Senhor, é no Teu nome, Senhor. Ó Senhor, e nós queremos, Senhor, exaltar-te, Senhor. Queremos glorificar-te, Senhor. Ó Deus, nesta manhã, Senhor, e por toda a nossa vida, Senhor, nós queremos, Senhor, fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Te dizemos, Senhor, Tu és glorioso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Não há outro como Tu, Senhor. E nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Deus, Senhor. Amém, Senhor. Podemos abrir no Salmo 72, verso 18. Nosso Senhor é glorioso, amém. E o Seu nome é santo, amém. Amém. Salmo 72, 18 diz: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o Seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Amém. Então nós vamos encher esta terra da glória do Senhor. Amém. Começando nesta manhã com louvor. E eu estava a pensar o que é que havia de dizer e veio à minha memória que, assim como quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Amém. E Ele fala connosco. E Ele opera os seus milagres, opera a sua mudança no nosso coração, quando nós oramos e quando nós lemos a sua palavra, amém. E no louvor também é assim, Ele pode falar connosco através do louvor, Ele pode operar em nós através do louvor. Então nós devemos estar rendidos a Ele, para que Ele possa fazer em nós aquilo que Ele quer, amém? Então nesta manhã vamos render-nos a Ele, vamos glorificar o Seu nome e vamos exaltá-lo com tudo o que há em nós. Amém? Amém. Graças
ao fim da nossa vida, Senhor. Queremos levantar a nossa voz, Senhor, em louvor a Ti, Senhor. E que este mundo possa conhecer que Tu és Deus, Senhor. Levanto a voz, a Ti dou o louvor. Levanto as mãos, Te dou minha adoração. Amo mais que posso dizer. Amo mais que posso dizer. Sempre cantarei, só a Ti vou adorar. Para a Tua glória, Deus, sempre Te servirei. Pode o mundo até passar, mesmo assim Te vou cantar, só a Ti vou adorar. Levanta a voz, a Ti dou o louvor. Levanta as mãos, Te dou minha adoração. Eu Te amo mais que posso dizer. Eu Te amo mais que posso dizer. Sempre cantarei, só a Ti vou adorar. Para a Tua glória, Deus, sempre Te servirei. Pode o mundo até passar, mesmo assim Te vou cantar, só a Ti vou adorar. Eu sempre Te amarei. Eu sempre Te amarei. Eu sempre Te amarei. Eu sempre Te amarei. Eu sempre Te Só a Ti queremos adorar, Senhor. Só a Ti queremos exaltar, Senhor. Só a Ti, Senhor, queremos dar honra e glória, Senhor, e todo o louvor, Senhor, do nosso ser, Senhor. Todo o nosso amor, Senhor. Oh Deus, por tudo, Senhor, aquilo que Tu já fizeste por nós, Senhor. Por tudo aquilo que Tu continuas a fazer por nós, Senhor. Deus, Senhor, elevamos as nossas mãos e Te louvamos, Senhor. Senhor, Deus, nos rendemos a Ti, Senhor. Oh Deus, Senhor, e queremos, Senhor, agradecer-te, Senhor, por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Pela nossa salvação, Senhor. Pelo Teu perdão, Senhor.
Queremos agradecer, Senhor, pela obra, Senhor, que tens operado nas nossas vidas, Senhor. Santo és tu, Senhor, por tudo o que por tudo que será, pelo teu amor por mim, pelo teu perdão. Agradeço tudo que és pra mim, meu Pai Redentor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As minhas mãos levanto a ti, agradeço o que és pra mim. Nada como tu na terra e no céu. Tudo que tenho é teu, Senhor. Todos os sonhos e ambições, seguro em ti estou. Deus te amo. Por tudo o que por tudo que será, pelo teu amor por mim, pelo teu perdão. Agradeço tudo que és pra mim, meu Pai Redentor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As minhas mãos levanto a ti, agradeço o que és pra mim. Nada como tu na terra e no céu. Tudo que tenho é teu, Senhor. Todos os sonhos e ambições, seguro em ti estou. Deus te amo. As minhas mãos levanto a ti, agradeço o que és pra mim. Nada como tu na terra e no céu. Tudo que tenho é teu, Senhor. Todos os sonhos e ambições, seguro em ti estou. Deus te amo. As minhas mãos levanto a ti, agradeço o que és pra mim. Nada como tu na terra e no céu. Tudo que tenho é teu, Senhor. Todos os sonhos e ambições, seguro em ti estou. Deus te amo.
Sai toque do amor, só vislumbre da tua glória, meu Senhor, e no momento todo podes transformar minha vida, mudar, ó Deus. E não consigo entender teu amor sustém por completo o meu ser. Tua graça e sangue minha vida transformou. Apagaste o passado, Deus. Teu amor é como fogo que arde em meu ser. Meu único desejo, adoração render. Com teu fogo enche-me, que o amor me atraia ao lugar onde tu estás. Quero mais de ti, Senhor. Me rendo ante ti, Jesus. Me entrego humilde à mensagem da tua cruz e me abandono em tua presença e amor. Jamais será igual, Senhor. Teu amor é como fogo que arde em meu ser. Meu único desejo, adoração render.
Queremos seguir a tua voz, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, e exaltamos-te, ó Senhor. Paizinho, que estas palavras que cantamos, Senhor, sejam verdadeiras no coração de cada um de nós e que nós te possamos seguir, Senhor. Ó Deus Santo, e que nós possamos a cada dia pegar a nossa cruz e, ó Deus, seguir-te. Ó Paizinho, não segundo os nossos termos, não segundo as nossas condições, mas segundo a tua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo que tens feito em cada um de nós até este dia e pelo que vais continuar a fazer, Senhor. Te adoramos e te louvamos de todo o coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Amém. Eu pedia para ficarmos sentados durante alguns segundos ou alguns minutos. Pedia para poderem ligar as luzes todas, está bem? Senão eu não vejo a cara dos irmãos. Obrigada. Estamos todos bem esta manhã? Amém? Está tudo bem? Está tudo... Estamos todos aí com força para louvar o Senhor? Bem, já louvámos, mas ainda vamos louvar mais, não é verdade? E antes dos anúncios, hoje eu queria fazer uma coisa. Sabem que esta sexta-feira nós começamos um tempo um bocadinho diferente do que estamos habituados a fazer. Às sextas-feiras estamos habituados normalmente ao estudo bíblico, depois da oração, mas a partir já desta sexta-feira que passou, nós começamos uma maneira diferente de fazer o nosso estudo da Palavra de Deus. E como o tema deste ano é o discipulado, é o sermos discípulos, nós vamos focar-nos por completo durante o ano de 2022 no discipulado, no sermos discípulos. E então nós tivemos pequenos grupos, orientámos aqui grupos que tiveram a estudar juntos algumas passagens da Palavra do Senhor, e eu queria que um irmão e uma irmã viessem aqui dar assim uma apreciação daquilo que acharam nesta sexta-feira, o que é que acharam, o que é que acham diferente. Não é só dizer, foi bom, não, uma opinião, está bem? Pode ser, se não houver voluntários eu vou chamar, está bem? À força, é voluntários à força. Pode ser ali a Marta, não se voluntariam e eu vou chamar. Bom dia, igreja. Então, resumindo, o que é que eu posso dizer? Que ainda estou muito aquém daquilo que eu pensaria, porque pondo em prática ainda falta muito. E basicamente é isso. Que ainda é um longo percurso, que seja este ano, para percorrermos. É verdade. Ok, obrigada, Marta. Um irmão agora. Um dos homens. Não. Então, os homens ninguém vem? Então fala daí mesmo. Muito bom dia. Não, é bom porque assim dá para conhecer mais as experiências uns dos outros e dá para crescermos em comunhão, e isso é muito importante, não é? Como a Bíblia diz lá em Atos, que os irmãos reuniam-se, não é? E isto é algo muito importante porque nós crescemos juntos, porque nem todos, como é que eu ia dizer isto? Todos temos a nossa portanto, perspectiva e crescemos e podemos partilhar de opiniões e crescemos juntos. Isso é muito saudável e é isso que Jesus nos chama para fazer a cada dia que passa. É isso. Amém. Resumindo. Obrigada. Eles foram muito resumidos. Mas eu acredito que deve haver alguém que está mesmo coisa. Queria falar, não é, Bruno? Então eu vou dizer ao Bruno para dar também a opinião dele. Então, bom dia, igreja. Eu não era para falar, eu estava a fazer todos para falarem, porque acho que nós temos que dar oportunidade àqueles que falam pouco, não é? Então, à sexta-feira é mesmo isso, para nós aprendermos mais de discipulado e também temos comunhão uns com os outros, que acho que nos vamos conhecendo mais uns aos outros e aquilo que Deus vai nos ensinando. Eu estou como a Marta, acho que ainda sou tão bebê,
não é? Tão bebê, porque quando nós começamos a falar da palavra é tão bom porque crescemos uns com os outros, vimos o que é que o Espírito Santo, que está na vida de cada um, vai-nos ensinando e a gente diz assim, bolas, eu já ando aqui há tantos anos e há aqui irmãos que já me conhecem desde pequenino, não é? Assim, epá, ainda tenho tanto para aprender, não é? Então, eu vou já incentivar, ok? Eu vou já incentivar, eu acho que todos que estão aqui, e mesmo aqueles que ainda faltam, nós devemos incentivá-los para estar à sexta-feira, porque eu acho que este crescimento vai ser coletivo, acho que não, tenho certeza, é coletivo. Deus, quando chamou a sua igreja, neste caso os seus discípulos, foi para ensinar os seus discípulos para pregar a toda a criatura. Então nós temos que aprender, e acho que isto está a ser muito bom. Eu estava a dizer ao pastor, isto foi só uma gota d'água daquilo que nós vamos aprender. E se calhar nem isso, nem uma gota d'água. E que foi tão bom que eu queria desafiar todos os irmãos, porque vai ser diferente. Já é diferente, ok? Então vamos entrar com uma expectativa no ano de 2022 com uma nova renovação. Eu estava aqui a falar com o pastor, nós estamos habituados a estar todos assim nas cadeiras, não é? E foi tão bom quando o pastor diz assim, não, vamos desmanchar as cadeiras e vamos estar de frente uns para os outros por grupinhos. E eu fiquei assim, grupinhos. Mas a realidade é esta, grupinhos não é para fazer à parte, mas é para nos conhecermos. A gente não consegue conhecer todos aqui de repente, não é? Então vamos começar por grupinhos, a conhecer-nos bem, e acho que isso vai ser muito bom. Eu, por exemplo, tenho pouca ligação com a Irmã Maria, mesmo cuidando da minha avó, que é uma bênção, mas só aquele bocadinho que tive com a Irmã Maria, com a Irmã Piedade, com o irmão Armindo, que é o meu pai, por acaso. Não, mas a realidade é que nós vamos crescendo. E vamos ensinando uns aos outros aquilo que a gente já sabe. E o que pouco a gente não sabe, olha, vamos aprendendo com os outros. Amém? Então, desafio, está o desafio. Obrigado, Bruno. E sabem uma coisa? É interessante que nas coisas de Deus não há fórmulas perfeitas. Nós às vezes parece que andamos à procura de uma fórmula perfeita e dizemos assim, não, se fizermos desta e daquela maneira vai estar tudo certo. Mas já foi bom a primeira sexta-feira em que nós todos estivemos juntos em grupos, não fizemos tudo bem, houve coisinhas que sempre há ali uma coisinha ou outra que pode ser ajustada. E reparem, às vezes ouvindo o vosso feedback, daquilo que vocês pensaram, daquilo que vocês acharam, daquilo que... Há sempre ali uns ajustes que nós podemos fazer. E na próxima sexta-feira já vai ser um bocadinho diferente daquilo que foi esta sexta-feira. Porque também dá para corrigir os nossos erros. Amém? Porque nós não somos perfeitos, está bem? Aqui ainda ninguém é perfeito, ainda não chegámos lá, está bem? Ainda não chegámos lá. Mas vamos caminhando no caminho da perfeição a cada dia, não é? Porque o nosso foco é Jesus. Amém? O nosso foco vai ser sempre Jesus. Então, eu entusiasmo os irmãos, aqueles que puderem estar. Nós também fizemos no Zoom. Eu estive ali na salinha das crianças através do Zoom com alguns irmãos em casa. Ruth, ouvia-se bem? Ouvia-se? Olha, então anda cá, já que foste tu uma das que estiveste no Zoom, agora dizes tu o que é que tu achaste. Alguns irmãos no Zoom é também participativo, não é? Os irmãos podem ligar e desligar e falar. Vamos lá ver o que é que ela achou. Pronto, eu não fui das mais participativas, não estava nos meus dias, mas estive a ouvir, foi muito bom. A explicação que a pastora deu depois veio a concluir que aqui na sala, né, estavam a fazer o mesmo, porque quem está em casa não tem a mesma perspectiva de quem está aqui. Mas depois, né, a gente ao ouvir, né, quando a pastora saiu lá dentro da sala das crianças, vimos que se encaixava tudo, que estavam os dois a fazer o mesmo, mas de uma forma diferente. Mas eu fiquei bastante empenhada, apesar que se calhar muitas sextas-feiras vou ficar em casa, por vezes pela minha condição de saúde, mas eu não vou querer perder porque foi muito bom. A Anita foi assim a que participou mais, mas é bom porque a gente vamos aprendendo e vamos crescendo, e eu acho que isto vai ser muito bom como igreja para todos nós, para crescermos uns com os outros principalmente. Porque se a gente não crescer uns com os outros, a gente também não aprende, né? E isto é a minha maneira de pensar, né? Eu lembro-me dos meus avós dizerem, tens que aprender com os mais velhos, porque os mais velhos já passaram e têm mais sabedoria, e lá está.
E é aquilo que o Bruno disse, o Bruno estava tão incentivado quanto isso, só dizia assim: Tatiana, foi mesmo bom na sexta-feira, não foi? Ele achava piada, eu estava ali sentada e estava-me a lembrar do que o Bruno disse, e é verdade, eu estava em casa sozinha, não, estava com o meu pantufa, o pantufa também estava a ouvir, ficou lá sossegadinho na caminha dele, mas é muito interessante e sou sincera, estou muito grata a Deus por Deus ter posto, né, o Espírito Santo ter posto esta ideia nos pastores, porque eu acho que isto vai ser muito produtivo para todos nós. Vamos crescer e acho que vamos dar muito mais passos, né? Vamos escalar, né? Uma escada, vamos crescer, mas acho que vamos crescer todos, dizendo assim, aqueles que estão interessados em estar à sexta-feira e querer aprender, e também vamos poder passar isso aos outros. Porque a pastora, uma das coisas que perguntou, e que foi uma das perguntas, né, foi o que é que os outros diziam de nós, e realmente, quando nós buscamos da palavra e deixamos o Espírito Santo mudar a nossa vida, nós somos exemplo para os outros. Os outros veem que há alguma coisa, eu não respondi, mas pastora, se me der permissão eu dizer, eu quando trabalhava no colégio e estava numa fase muito má da minha doença, eu tive uma colega que não crê em nada. Ela diz: eu não creio em nada. Eu não acredito em nada, e eu falava muitas vezes de Deus, e quando ela me viu a passar aquela fase tão má, ela um dia no hospital virou-se para mim e disse-me assim: tu realmente tens alguém ao pé de ti? E eu disse: eu estou farta de dizer que eu tenho o meu Jesus comigo. E lá está, mesmo aqueles que não creem, quando nós somos exemplo, quando deixamos o Espírito Santo mudar a nossa vida, o nosso velho eu, dizendo assim, os outros, mesmo que não acreditem, vão ver que há algo diferente em nós. Obrigada, Ruth. Amém? Então, entusiasmo os irmãos a estarem aqui na sexta-feira, está bem? Para continuarmos este bom ritmo. Agora não queremos, começamos, não queremos apagar este ritmo. Pelo contrário, queremos crescer mais e mais, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. Amém? Bendito
Bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Bendito és tu, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Maravilhoso és tu, Deus, Senhor. Santo, santo, santo. Amém. Ele é bendito. Amém. Glória ao Senhor. Os irmãos podem sentar, os nossos músicos também. Muito obrigado a todos eles. Amém. Por eles terem sido fantásticos. Glória ao Senhor, que todo o louvor é para Ele. Cantado, sem ser cantado, todo o louvor é para o nosso Deus. Amém? E antes de nós passarmos à palavra do Senhor, vamos orar. Os irmãos com certeza estão a reparar que há aqui falta de muita gente hoje. Muitos irmãos estão doentes. Sei de alguns irmãos que também aproveitaram que têm as crianças em casa, tiveram de férias, tiraram a semana porque tinham que ficar com as crianças e tiraram férias, que não estão aqui, mas alguns dos nossos irmãos estão doentes, outros, graças a Deus, estão em recuperação. Este vírus, já sabem, tocou a muitos, não é verdade? Graças ao Senhor que não é tão grave como foi o ano passado, mas alguns irmãos estão em recuperação e damos graças a Deus que muitos dos nossos irmãos, pronto, eles resguardaram-se neste tempo, souberam ao longo da semana que estavam infectados e com certeza não os veem aqui, não é? Exatamente por causa disso. Mas nós vamos orar, está bem? Vamos orar por eles, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor seja com cada um deles, está bem? Para que o Senhor os ajude, os abençoe, os fortaleça em tudo, os guarde. Irmãos, pode ser, há casos que nós sabemos que foram graves, até há pessoas que levou à morte, mas o Senhor sabe todas as coisas, não é? O Senhor sabe todas as coisas. Então, vamos orar, está bem, pelos nossos irmãos que ainda estão a passar por esta doença, está bem? Então, nós vamos falar da palavra de Deus e vamos falar do discipulado, amém? Vamos falar porque este é o nosso tema este ano. E eu pedi aos irmãos para abrirmos em Marcos, no capítulo 2, verso 14. Marcos, capítulo 2, verso 14. E a palavra do Senhor diz assim: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e fez o quê? Então o Senhor Jesus passa pela coletoria, sabem, podemos pôr aqui a alfândega. Faz-te conta que esta era a alfândega daqueles tempos, não é? A coletoria, e disse-lhe a Levi, filho de Alfeu, este Levi, filho de Alfeu, é Mateus, está bem? Noutros sítios nós vamos ver que refere-se a Mateus. E ele disse o que a Mateus? Segue-me. E o que é que Mateus fez? Seguiu. Então Jesus passou ali, viu a Levi e disse: olha, segue-me. E sabem, imediatamente este homem, na sua simplicidade, digamos assim, o que é que ele fez? Obedeceu. Amém? Houve logo um ato de obediência. E sabem, nós, falando humanamente, não é? Jesus não lhe pregou nada sobre o reino de Deus, ou pregou. Não lhe deu uma mensagem, uma doutrina, qualquer outra coisa. Não o curou, não o tocou. Jesus simplesmente passou, olhou para ele, provavelmente, e disse assim: segue-me. E ele seguiu. E humanamente falando, nós podemos pensar assim: como é que é possível? Alguém passa por nós desta maneira e diz assim: segue-me. E nós seguirmos sem perguntar nada, sem ver nada, sem ver um conteúdo, uma doutrina, uma explicação, nada.
Para a nossa razão natural, para o nosso raciocínio, no mínimo nós podemos dizer assim, não faz muito sentido. É ou não é verdade? Sejamos honestos. Vamos aqui confessar. Será que Levi, nós podemos perguntar agora, e será que Levi não conhecia já Jesus? Muito provavelmente não. Ou teria ouvido falar, se calhar, dos milagres. Mesmo que tivesse ouvido falar, não conhecia Jesus ainda pessoalmente. O texto que nós acabamos de ler diz-nos que houve um ato de obediência e ação. Amém? Ele obedeceu e, ao obedecer, agiu. Ele seguiu Jesus. E não há aqui nenhuma explicação histórica que nós possamos querer encontrar, podemos pensar aqui, não, isto tem que ter uma explicação psicológica, porque hoje em dia nós andamos à procura de explicações para todas as coisas, ou não andamos? Hoje o ser humano quer explicação para tudo. Tudo tem que ter uma explicação e às vezes enveredamos até pela psicologia para explicar certos fenómenos, mas aqui não há nenhuma dessas explicações. E porquê é que nós, se somos cristãos e se nós seguimos Jesus, porquê é que nós não precisamos de uma explicação? É muito simples. Sabem porquê? Porque nesta sequência da chamada ou do chamado, como os irmãos quiserem, e a ação, só há uma explicação possível. E essa explicação é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Só é a única explicação. Porquê é que Levi, porquê é que Pedro, porquê é que Tiago, porquê é que João e todos os demais discípulos seguiram Jesus? Jesus passou e diz, segue-me. E eles seguiram automaticamente, obedeceram e agiram. Não há uma explicação lógica. A explicação é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A autoridade de Jesus é incondicional. Amém? É imediata e é sem explicações. Porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Então, se Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, Ele é a verdadeira e única e grande razão para nós o seguirmos. Amém? Sem questões, sem questionar. É ou não é verdade? Sabem, a autoridade de Jesus é incondicional. É ou não é verdade? Ela é incondicional. Ela também é imediata. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a autoridade que Ele tem sobre nós tem que ser imediata, ou então nós ainda não queremos. E também é uma autoridade sem explicação, porque Ele é o Filho de Deus. Nós vamos perguntar a Jesus porque é que Ele tem aquela autoridade? Ele disse, toda a autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na terra. Amém? Ele tem toda a autoridade porque Ele é o Filho de Deus. O facto de Jesus ser o Cristo dá-lhe todo o poder para chamar e também todo o poder para exigir obediência à chamada. Amém? E obediência à sua palavra. Sabem, neste pequenino trecho que nós lemos lá em Marcos, no capítulo 2, verso 14, o foco deste versículo não está em Levi. Não está na ordem que lhe foi dada. O foco é Jesus. Amém? O foco é Jesus. Jesus chama-nos ao discipulado. Ele não nos chama como um simples ensinador ou apenas para ser um exemplo, mas Cristo, Ele chama-nos como o verdadeiro Filho de Deus. Amém? É assim que Ele nos chama. Amém? Sabem, a Escritura não dá louvor ao discípulo por ter seguido Jesus. Ele não está lá a dizer, não, Levi, graças a Deus, Levi teve um passo extraordinário que seguiu Jesus. Nós às vezes é que enveredamos um bocadinho por essas tentativas de explicação. Mas não devemos enveredar por aí, porque a Escritura não dá a ênfase naquilo que Levi fez, por ter tomado a decisão de seguir Jesus. Porque todo o louvor, ele recai sobre quem chama e a sua autoridade. E quem chama é Jesus. Amém? Quem chama é Jesus.
Agora, o que é que nós sabemos acerca do discipulado? Vocês ouviram há bocadinho eles a falar. E eles disseram assim, o Bruno disse assim, e o que a gente sabe e o que a gente fez na sexta-feira, se calhar é como uma gota d'água. E eu disse-lhe, nem uma gota d'água ainda é. Porque nós sabemos tão pouco, irmãos. É ou não é verdade? Nós sabemos tão pouco, mas graças a Deus por aquilo que nós sabemos. Amém? O louvor e a glória pertencem ao nosso Deus. Amém? Mas sobre o discipulado, sobre Jesus, essencialmente sobre Jesus, nós sabemos ainda muito pouco. E qual é o conteúdo do discipulado? Também sabemos muito pouco ainda. É ou não é verdade, irmãos? Nós a cada dia, sabem, uma das marcas do discípulo, que depois o meu marido falou após nós termos estado em grupos, uma das marcas do discípulo é ser ensinável. É ou não é? Nós temos que ter um coração que se deixa ensinar. Porque se nós não tivermos esse coração, se nós não tivermos essa disposição de ser ensináveis, não é? O que é que vai acontecer? Muitas das coisas, o que é que acontece? Passam-nos ao lado. E não há crescimento. É ou não é verdade? Muitas das coisas passam-nos ao lado e nós não vamos crescer. Então nós temos que ser pessoas que se deixam ensinar. A cada dia, irmãos, não importa se eu tenho 20, não importa se eu tenho 10, não importa se eu tenho 50, se eu tenho 80, se eu tenho 90, eu tenho que ter sempre um espírito ensinável. Amém? Tenho que ter um espírito que se deixa ensinar. Amém? Sobretudo pela palavra de Deus. Amém? Então, sabem, apenas sabemos uma coisa, que quando Jesus passou na coletoria, quando Jesus passou em frente a Levi, ele disse apenas isto: segue-me, segue-me, anda, vem, segue-me, anda comigo. Foi isto que Jesus disse, nada mais, irmãos. E ainda hoje é isto que Jesus está a dizer a cada um de nós. Segue-me, anda comigo no caminho, junto comigo. Ouviram o testemunho de Ruth para aquela colega dela? Quando ela passava pela maior das aflições, pela maior das tribulações, a colega reconheceu o quê? Não, tu de facto tens alguém contigo. E nós temos alguém connosco ou não temos? Amém? Todos temos Jesus na nossa vida, ou não temos? Então nós temos que o seguir. Amém? Sabem, muitos vão dizer assim, mas não há conteúdo. É só segue-me, é só andar com Jesus. O discipulado é só caminhar com Jesus, mas não tem conteúdo. Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Não é verdade? Não há um ideal pelo qual lutar. As pessoas hoje em dia, sabem que as pessoas hoje em dia andam à procura de ideais. Andam ou não andam? Andam aqui, olha, eu vou-vos dizer um exemplo que agora está aí muito na moda. Hoje em dia há o ideal de se lutar pelas coisas ecológicas. É ou não é? Não, as pessoas hoje em dia querem, não, nós temos que ter cuidado com o ambiente e não se pode fazer isto e não se pode fazer aquilo pelo ambiente. Nós não queremos poluir o ambiente, mas desculpem um à parte, e eu sou uma das pessoas, faço reciclagem e tudo mais, e não é apenas para me enaltecer sobre qualquer pessoa, mas nós normalmente queremos limpar um planeta quando a nossa mente e a nossa alma está completamente poluída. A nossa alma e a nossa mente é a coisa mais poluída que às vezes está e nós andamos a tentar querer limpar o planeta de muitas outras coisas, do lixo que nós até produzimos, mas o pior lixo está dentro de nós. É por isso é que nós temos uma necessidade muito grande. Sabem do quê? Seguir Jesus. Amém? Seguir Jesus. O ser humano não foi chamado para fazer algo que tem valor especial para si mesmo. Fomos chamados para fazer alguma coisa que tenha um valor para nós? Não, irmãos. Esse não é o propósito do discipulado. Esse não é o propósito de eu seguir Jesus. Não é para eu fazer alguma coisa com a qual eu me sinto muito bem. Mas sabem, se vocês forem ao mundo
Se vocês forem para certas empresas, não, tu tens que te realizar, tu tens que atingir os teus objetivos. E as pessoas hoje em dia lutam e lutam e lutam cada vez mais. Sabem porquê? Porque lhe é exigido um certo nível de realização pessoal. É ou não é? Irmãos que trabalham aí no mundo e nas empresas, é ou não é aquilo a que vocês estão sujeitos hoje em dia? Os trabalhos onde vocês estão não exigem muitas vezes que haja ou atinjam certos objetivos de vendas, quem trabalha em vendas e de outros, não é? Então vejam, irmãos, mas no discipulado, no seguir Jesus, nós não somos chamados para fazer alguma coisa que tenha um valor pessoal. Mas sabem, o discípulo, ele larga tudo quanto tem simplesmente porque foi chamado. Amém? Os irmãos entendem? Nós largamos tudo o que temos, tudo aquilo que damos valor, para quê? Por causa da chamada, do chamado. Porque de outra maneira, nós não podemos seguir os passos de Jesus. É ou não é verdade? Amém? Sabem, uma vez que sabem que nós somos chamados para fora. É ou não é verdade? Nós somos chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo. É ou não é verdade? Nós estamos no mundo, mas sabemos que não somos, porque nós fomos chamados para fora. Mas nós temos que continuar no mundo. Lembram-se da oração sacerdotal de Jesus em João 17? O que é que ele pede ao Pai? Não peço que os tires, mas que os livres. Então nós continuamos do mundo, apesar de não sermos do mundo, mas o Senhor pedia para sermos livres do mal. Amém? Mas nós não somos do mundo, nós fomos chamados para fora. E uma vez que fomos chamados para fora do mundo, nós temos que abandonar sempre a nossa existência anterior. Amém? Temos ou não temos que abandonar a nossa existência anterior? Irmãos, quando nós chegamos a Cristo, de quantas coisas o Senhor nos libertou? Pensem para vocês próprios. Quantas coisas que o Senhor nos libertou? O Senhor libertou-nos de sermos pessoas que provavelmente mentíamos muito, mentíamos por tudo e por nada. O Senhor libertou-nos da nossa autopiedade, da nossa autocomiseração. Ai, coitado de mim, ninguém sofre como eu. Eu sou esta pessoa que tem esta cruz, esta coisa comigo. Quantos já ouviram estas palavras? Irmãos, o Senhor livrou-nos de tudo isso. Amém? O Senhor tirou-nos de tudo isso e nós, para seguirmos Jesus, nós temos que abandonar a nossa existência anterior. Sabem porquê? Porque com Jesus, o nosso velho eu não pode caminhar com Ele. Amém? O nosso velho eu, o nosso antigo eu, não pode. Uma coisa não pode andar com a outra. O que é velho tem que ficar para trás, tem que ser totalmente abandonado. Eu dou graças a Deus, sabem, pelo Ministério do Desafio Jovem. No nosso país e em muitos outros países, que graças ao Senhor nasceu nos anos 70 nos Estados Unidos e graças a Deus depois repercutiu-se por muitos países no mundo, onde em muitos países está. E sabem, muitos jovens que na altura em que se começou a ver a grande devastação, digamos assim, que as drogas estavam a fazer na juventude, houve alguém que o Senhor levantou para este ministério e graças ao Senhor que ainda hoje eles lutam com as armas que têm para que as pessoas abandonem o velho drogado, o velho alcoólico. Amém? E sabem, nestes lugares, eu graças a Deus tenho o privilégio de ter o meu cunhado e a minha irmã como diretores no Centro de Salvaterra de Magos, e digo-vos uma coisa, eles ali têm velhos eus, que têm que ser abandonados para depois seguirem Jesus. Amém? É verdade que nem todos seguem Jesus, é verdade que daqueles que lá estão e daqueles que passam por lá, nem todos obedecem àquele segue-me de Jesus. Mas graças a Deus que muitos ainda obedecem, amém? Mas o nosso velho eu no discipulado tem que ficar completamente para trás. Sabem, Jesus
é o único conteúdo do nosso discipulado. Não pode existir outro conteúdo, só Jesus. Quando nós somos chamados para sermos discípulos, somos chamados a um compromisso exclusivo com a pessoa de Cristo. Amém? Cristo chama e o discípulo segue. Amém? E isto é tanto graça como mandamento ao mesmo tempo. O Senhor chamou-nos e nós seguimos. Amém? Sabem, o Salmo 119, o verso 45, podem abrir. Salmo 119, verso 45. Esta tradução que eu escrevi, que é um bocadinho diferente da vossa, diz assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Amém? Quando nós seguimos Jesus, nós andamos em verdadeira liberdade. É ou não é, irmãos? Sabem, eu ouvi um testemunho de uma irmã, foi uma nossa irmã brasileira, e ela com muita graça, e ela dizia assim: por que é que eu tenho que seguir alguém que me dá com uma mão e depois tira com as duas? Eu não, eu sigo em liberdade com o meu Jesus porque Ele dá-me tudo. E é verdade, irmãos, nós temos que seguir com Jesus, porque Jesus, Ele dá-nos, Ele acrescenta-nos, Ele não nos tira. Se Ele nos tira alguma coisa, é porque ela não é necessária na nossa vida, irmãos. Amém? Se o Senhor nos tira alguma coisa de nós mesmos, o nosso egoísmo, a nossa soberba, o nosso como é que eu hei de dizer, o nosso orgulho, então é porque nós não precisamos de nada disso, amém? Mas sabem, nós caminhamos com aquele que tudo pode. Sabem, cristianismo sem Jesus Cristo vivo é um cristianismo sem discipulado. É impossível haver discipulado sem Jesus. Aliás, nem faz sentido nenhum, é ou não é? Sem Jesus não há discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre discipulado sem Jesus. Vice-versa, não é verdade? É um idealismo nós vivermos um estilo de vida e dizermos assim: não, eu tenho que ser uma pessoa muito piedosa, eu tenho que observar isto, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que... Irmãos, isso é nós sermos autopiedosos. Não funciona também, irmãos, porque não é pelas obras que nós lá vamos, é pelo Senhor Jesus, que é o mediador, amém? Ele é um mediador, amém? Um cristianismo em que só existe Deus Pai, como muitos, não, Deus Pai, sim, eu considero que Deus existe, mas não existe como Cristo, Filho do Deus vivo, exclui ou deixa de fora o discipulado. O Filho de Deus tornou-se homem, e como eu estava a dizer, Ele é um mediador entre nós e o Pai, entre nós e Deus. Então, somente por causa disso, o discipulado constitui um relacionamento correto com Ele. Sabem, discipulado é nada mais, nada menos do que nós caminharmos com Jesus a cada dia e aprendermos dele. De uma maneira simples, irmãos. É nós caminharmos com Jesus. Um dia o Senhor olhou para nós. Eu não sei como é que vocês aceitaram Jesus. Onde é que vocês aceitaram Jesus? Pode ter sido na casa de alguém, pode ter sido numa congregação, pode ter sido num outro lugar, pode ter sido até numa conferência. Mas um dia Jesus olhou para nós e disse: segue-me. Amém? Ele disse: segue-me. Amém? E sabem, Ele é o mediador entre nós e Deus. Amém? E nós não podemos deixar de servi-lo e segui-lo nos seus termos, não nos nossos termos. Amém? E sempre que se fala de discipulado, nós temos que falar do mediador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque somente o mediador, que é Deus feito homem, pode chamar o ser humano ao discipulado. Amém? Só Jesus nos pode chamar ao discipulado. Só Ele pode dizer: segue-me. Amém? Vamos abrir também em Lucas, no capítulo 9. No Evangelho de Lucas, capítulo 9. E nós vamos ver aqui nesta passagem que há vários tipos de discípulos.
Se é que depois no fim nós lhe podemos chamar assim, está bem? Lucas 9, a partir do verso 56. E diz assim: e foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclama o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Então vejam, nesta passagem, nós temos aqui 3 pessoas diferentes. E o primeiro homem que nós não vemos Jesus dizer: segue-me, pois não. Leiam lá bem no verso 57, salvo erro. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse o quê? Seguir-te-ei. Então não foi Jesus que disse: segue-me, pois não. Foi ele próprio que se ofereceu. É ou não é verdade? Então ele não foi chamado. E a resposta que Jesus lhe dá mostra que ele não sabia o que é que ele estava a fazer. Porque ele disse assim: eu seguir-te-ei para onde tu fores. E Jesus diz-lhe o quê? Olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Tu não sabes aquilo que estás a dizer. Então ninguém pode chamar-se a si mesmo. As palavras de Jesus ficam sem resposta por parte daquele que se ofereceu para segui-lo, para onde quer que Jesus fosse. Jesus estava a caminho da cruz. É ou não é verdade? Desde o nascimento, Jesus estava a caminho da cruz. É ou não é verdade? Quando ele se tornou homem, ele sabia qual era o seu caminho. Ele sabia que o seu caminho era padecer. Mas sabem, nós também somos chamados a tomar cada dia a nossa cruz. Segui-lo, amém? E nós também somos chamados a padecer por amor do Evangelho. É ou não é verdade, irmãos? Amém? Ninguém escolhe por iniciativa própria este caminho. Nós temos que obedecer à chamada de Jesus. Agora vejamos o segundo discípulo. O segundo discípulo é chamado por Jesus. É verdade. Mas há aqui uma coisa muito importante acerca deste que é chamado por Jesus. Ele diz que quer fazer primeiro o quê? Enterrar o seu pai. Aqui há alguma coisa que o prende. E o que está a prender este homem de se tornar um discípulo de Jesus é a lei. Porque a lei mandava que eles tivessem que enterrar os mortos. É ou não é verdade? E a lei aqui prende-o. E ele sabe que é necessário fazer aquilo que a lei lhe diz. Porque ele vivia, e continua provavelmente a viver, debaixo da lei. E depois então ele iria seguir o mestre. Depois de cumprir a lei. Mas é Jesus quem está a chamá-lo. Amém? Nada se deve interpor entre Jesus e a pessoa a quem Deus chama, a quem Ele chama. Amém? Nem família. O que é que o Senhor Jesus diz? Que se nós não amarmos Ele, se nós não o amarmos acima da família, acima de pais, mães, esposas, filhos, não somos dignos dEle. Então, nem família, nem carreira, nem a própria lei, porque o que chama é maior que a lei. É ou não é verdade? O Senhor Jesus, Ele é maior que a própria lei. Então Ele estava a chamar aquele homem, Ele diz: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa aqueles que estão debaixo da lei fazer isso. Mas tu vem comigo. Mas Ele preferiu ficar com a lei. Mas ali estava alguém que era maior que a lei. Mas este discípulo, ele não entendeu bem. Se Jesus chama,
A lei já não tem qualquer direito sobre nós. Já não tem direitos sobre a pessoa que é chamada. Não quer dizer que agora nós dizemos assim, não, então agora se Jesus me chama e a lei já não tem direito sobre mim, então eu agora vou fazer o que eu quiser. Alto, não é isso, está bem? Porque isso é uma graça muito barata, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém? Porque se nós vamos seguir Jesus, nós vamos compreender que Jesus, Ele nunca quebrou a lei. Amém? Ele nunca quebrou a lei, aliás, Ele cumpriu toda a lei. Amém? O terceiro, sabem que o terceiro homem que nós vemos nesta passagem diz assim também: vou seguir-te, Senhor, mas ele tem uma condição. Deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. É ou não é o que ele diz? Então este terceiro compreende o discipulado tal e qual como o primeiro. Ele é que se ofereceu, não é verdade? Como se fosse um programa, uma escolha, digamos assim, uma escolha pessoal. É um auto-escolhido, digamos assim. E este terceiro quer juntar-se a Jesus. Mas, lá está o mas, ele impõe as suas condições. Senhor, eu vou seguir-te, mas primeiro eu vou despedir-me da minha família. E muitas vezes nós pomos condições para seguir Jesus. É ou não é verdade? Muita gente tem ido por este caminho. Senhor, eu vou seguir-te, é verdade, mas deixa-me primeiro cuidar da minha carreira, mas deixa-me primeiro fazer esta viagem, mas deixa-me primeiro alcançar este objetivo na minha vida. Irmãos, quando se o Senhor nos chamar, que nós possamos dizer: Senhor, eu vou seguir-te. Amém? Eu vou seguir-te. Eu na sexta-feira dizia aos irmãos que estavam no Zoom, nós, quando somos batizados, nós no tanque do batismo, ou na piscina, ou onde quer que nós tenhamos sido batizados, o pastor normalmente pergunta-nos: está disposto, está disposta a seguir o Senhor todos os dias da sua vida até que o Senhor o leve? E a gente diz: sim, eu estou disposto a seguir, custo custar o Senhor todos os dias da minha vida. Mas depois, ao longo da nossa caminhada com Cristo, muitas vezes isso não é uma realidade na nossa vida. É ou não é verdade, irmãos? Porque muitas vezes nós dizemos: olha, Senhor, deixa-me só fazer isto primeiro. Eu quero segui-lo, mas ao mesmo tempo tenho os meus termos ou as minhas condições. E assim, sabem, o discipulado torna-se humanamente acessível e compreensível. Porque nós assim, não, eu primeiro vou fazer isto e depois eu sigo Jesus. Mas não é assim que funciona. Não é primeiro fazemos uma coisa e depois a outra. É evidente que se fizermos as coisas desta maneira, impondo as nossas regras ou as nossas condições, o discipulado deixa de ser discipulado. É ou não é verdade? Se eu vou impor as minhas condições a Jesus e digo: Senhor, eu vou seguir-te, mas espera um bocadinho, eu agora vou fazer assim desta maneira e depois eu faço da tua. Isto deixa de ser discipulado, transforma-se num programa que eu tenho para a minha própria vida. Então eu tenho que seguir Jesus, custe o que custar. Não segundo os meus critérios, não justificando as minhas ações à luz da razão, à luz de qualquer outra explicação, mas eu tenho que segui-lo, custe o que custar. Sabem, este terceiro homem, ele quer ingressar no discipulado, mas ao mesmo tempo já não quer. Não, espera só um bocadinho, eu quero ir, mas espera por mim, porque eu ainda tenho que ir fazer alguma coisa, não é? Com a sua oferta, ele anula o discipulado. Lembrem-se, nenhuma condição se pode interpor entre nós e a obediência que nós devemos a Jesus. Amém? Nós falávamos na sexta-feira, por causa das perguntas que nós falámos e que serviram de base àquilo que tivemos a falar nos grupos uns com os outros, não é verdade? Que a obediência é uma das marcas do verdadeiro discípulo. E temos que obedecer em tudo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esta é uma das marcas. E este terceiro homem, sabem, nós podemos dizer que ele até se desentendeu com ele próprio. Porque primeiro ele disse: não, eu vou seguir-te, Senhor. Mas depois logo a seguir diz assim: não, mas primeiro deixa-me ir despedir-me da minha família. Houve aqui um desentendimento na sua razão, não é verdade? Na maneira de pensar.
Ele tinha umas coisas a tratar, então o discipulado tinha que esperar. A resposta de Jesus é muito simples a este homem. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, nós se começarmos a caminhar com Cristo, se nós obedecemos àquilo que o Senhor disse assim, segue-me, à chamada, ao chamado que Deus fez, segue-me, nós não podemos voltar atrás. Porque se voltarmos atrás, quem perde somos nós. O discipulado é duro? Podem responder, é duro? É difícil? É, certamente que é duro e é difícil. Mas sabem uma coisa? A vitória certamente será nossa. Amém? A vitória certamente será nossa. E sabem, se nós deixamos o arado de lado, não somos aptos para o reino de Deus. E nós temos que perseguir, ou melhor, prosseguir neste caminho, neste discipulado com Jesus, porque nós queremos ser achados aptos para o reino de Deus, irmãos. Amém? Custa o que custar. Ser discípulo significa dar determinados passos. Temos que, ao longo da nossa vida, ir dando vários passos como discípulos. Mas o primeiro passo começa logo por separar o discípulo da sua vida anterior a Jesus. É ou não é verdade? E nós falámos já disso ainda há pouco. Esta é a primeira coisa. A minha velha vida tem que ficar para trás. O meu velho eu tem que ficar para trás. Mas sabem o que é que nós muitas vezes teimosamente fazemos, irmãos? Há compartimentos na nossa vida nas quais nós achamos que Deus não tem que entrar. Em que nós não temos que deixar Jesus fazer ali um discipulado. Pode ser na nossa teimosia. Há aqui alguém teimoso? Não, pois não? Ninguém é teimoso aqui. Pode ser na nossa obstinação, que é a mesma coisa quase que teimosia, não é verdade? Somos obstinados e mesmo que isso nos prejudique, muitas vezes nós... eu sou mesmo assim. Irmãos, esta desculpa não serve. Eu sou mesmo assim. Não serve porque nós estamos a ser ensinados. Nós estamos a ser discipulados por Jesus. Amém? Então nós temos que caminhar não segundo os nossos termos, mas segundo os termos dele. Amém? Dá-me, filho meu, o teu coração. É o que ele diz. E o coração é tudo em nós, irmãos. É a alma. É as nossas emoções, é tudo aquilo que nós somos, é tudo aquilo que nós fazemos, que tem que todos os dias ser entregue para ser corrigido, ensinado. Tu não podes andar assim, tu não podes fazer dessa maneira. Quantas vezes o Senhor traz à nossa mente coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, estamos tão habituados a fazer daquela maneira, que nós nem damos muitas vezes espaço que o Espírito Santo fale connosco e diga assim, essa não é a maneira correta de tu andares. Não é a maneira correta de tu falares. Há pessoas que vêm a Cristo e que não corrigem a sua maneira de falar. Não sairá da vossa boca nenhuma palavra torpe. E quantos vêm a Jesus e não corrigem a sua maneira de falar? As suas afeições desordenadas, irmãos. Há pessoas que continuam, mesmo elas acham que estão a seguir Jesus, mas não dão lugar ao Espírito Santo para deixar paixões desordenadas. Irmãos, não podemos. A nossa antiga vida tem que ficar para trás. Agora, tudo tem que ser de acordo com aquilo que Ele deseja. Amém? Às vezes nós dizemos, mas é muito difícil, exige muito sacrifício da minha parte. É verdade, irmãos, vai exigir sacrifício da nossa parte. Mas lembrem-se de uma coisa, o maior sacrifício de todos, Jesus já o fez na cruz do Calvário por nós. E nós já não precisamos, de maneira nenhuma, nós não precisamos de ir à cruz para pagar pelos nossos pecados, porque Ele já pagou. Amém? E Ele já pagou pelos meus pecados. Ele já pagou pelos vossos pecados. E agora nós só temos que o seguir. Ele agora é o nosso mediador. Ele não está à espera perfeição de nós. Sabem porquê? Porque Ele tem consciência que nós somos humanos.
E Ele tem consciência da nossa humanidade. Sabem porquê? Porquê que eu digo isto? Porque a palavra diz que Ele em tudo foi tentado, em todas as coisas como nós. Amém? Ele conhece a nossa humanidade, Ele se tornou homem por nós. Ele só não pecou como nós. Amém? Mas Ele conhece a nossa humanidade e Ele sabe como é difícil nós darmos alguns passos para seguir Jesus. Por isso, quando está a ser difícil seguir, digam: Senhor, Tu conheces aquilo que eu estou a passar, por isso sustenta-me agora, ajuda-me agora, porque eu tenho que vencer, porque em Ti eu sou mais do que vencedor. Amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores, irmãos. E não pode ser as coisas da nossa antiga vida, as coisas do nosso velho eu, a interporem-se entre nós constantemente. E nós, lá falhei mais outra vez. Pronto, lá vou eu pedir perdão ao Senhor. Ó Senhor, perdoa-me porque eu falhei mais outra vez. Irmãos, nós temos que a cada dia tomar a nossa cruz, e cada vez que se tornar difícil, Senhor, Tu conheces a minha humanidade, Tu sabes aquilo que eu estou a passar, ajuda-me nesta hora a resistir, porque eu quero ser um verdadeiro discípulo. Amém? Amém? Então nós temos que dar passos, amém? E este primeiro passo é abandonar aquilo que antigamente nós éramos. Permanecer na antiga condição e ser discípulo é impossível. É impossível, irmãos. O publicano, ele teve que abandonar a alfândega. Foi ou não foi? Pedro, João, Tiago, André, eles tiveram que largar as redes. Foi ou não foi? Eles tiveram que deixar a sua antiga vida para seguir Jesus. Segundo o nosso entendimento, nós até podíamos pensar assim: não, espera aí, Jesus podia-lhe ter dado outra solução. Jesus podia ter deixado lá o Levi lá na coletoria, na alfândega, e dar-lhe um conhecimento muito maior acerca de Deus, não é? Podia-lhe ter proporcionado esse conhecimento. E podia continuar a sua antiga ocupação. Sabem? Isso podia ser possível, mas não foi possível, sabem porquê? Porque quem chamou foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? É por isso é que a nossa antiga vida, ela não pode andar e caminhar connosco ao mesmo tempo que nós seguimos a Jesus. Amém? Jesus é o Cristo e Ele tornou claro logo de antemão que a sua mensagem não é uma doutrina, mas é uma nova criação da existência. Amém? Jesus não quer que nós sigamos uma quantidade de doutrinas para sermos muito bonzinhos. Não, Ele veio trazer uma nova criação da existência. Amém? Então nós agora temos que ser verdadeiras novas criaturas. O que era velho já, e eis que tudo se fez. Então agora nós somos chamados para uma nova realidade. Vamos só, para terminar, vamos lá ver uma passagem em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17. E nós nesta passagem vamos ver que aqui Jesus dá-nos um bom exemplo, a palavra de Deus dá-nos um bom exemplo do que é nós não abandonarmos as nossas coisas antigas. Querermos seguir a Jesus nos nossos próprios termos. Então Marcos 10, 17 diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois Jesus diz-lhe o quê? Então vem e deixa a tua velha vida, deixa todos os teus bens para trás e depois vem e segue-me. O jovem rico vem ter com Jesus para obter uma resposta à sua pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E a resposta que Jesus disse foi o quê? Que o Mestre deu foi o quê?
Eu, Jesus Cristo, vem e segue-me. Amém? Ele é a resposta, amém? O jovem está na presença de Jesus, o Filho de Deus. E sabem, este é o encontro maior, o encontro pleno que todos deviam desejar e ter. Não há melhor e maior encontro do que este na vida humana, amém? Que é encontrar-nos, termos um encontro com o Filho de Deus. E não somos nós que o encontramos, é Ele que nos encontra a nós, amém? O que é que a palavra diz? Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, amém? Então nós deveríamos desejar e ter este encontro. Neste encontro com o Filho de Deus, há apenas duas respostas possíveis. Há o sim e há o não. Há a obediência e há a desobediência. Nada mais, irmãos. E é assim com cada um de nós, no nosso discipulado. Há a resposta sim a Jesus e há o não. Há a obediência e há a desobediência. Quando nós somos teimosos. Lá vou eu à teimosia outra vez, não é? A resposta do jovem rico foi simplesmente qual? Digam lá. Não. É ou não é verdade? Ele afastou-se triste, desapontado, não conseguiu desprender-se do passado, porque ele tinha o quê? Ele tinha muitas riquezas. E ele não se conseguiu desprender do quê? Das suas riquezas. O Senhor tinha-lhe dito assim, olha, vai, vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres e depois vem e segue-me. O Senhor não lhe disse assim, olha, tudo bem, tu és rico, ok, eu compreendo, tens muitos bens. Então, olha, fazemos assim, tu andas comigo e vais usando os teus bens. Não, o Senhor deu-lhe uma chamada à pobreza radical. É ou não é verdade? O Senhor deu-lhe um chamado à pobreza radical. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e depois vem e segue-me. Sabem porquê? Porque nada é melhor do que ter Jesus. Amém. E nada se deve interpor entre nós e Jesus. Amém? E segui-lo. E a obediência que nós lhe devemos dar. Este jovem até chama Jesus de bom mestre. Nós poderíamos achar que estávamos na presença de alguém que já conhecia Jesus e que venerava Jesus pelos seus ensinamentos. Mas sabem, Jesus, Ele não deseja apenas que o veneremos, que o admiremos pelo que Ele fez. Muita gente diz-nos assim, eu sou uma pessoa que, eu tenho algum conhecimento de Deus e eu admiro muito Jesus pelo aquilo que Ele fez por nós, mas depois não o seguem. É ou não é verdade? Irmãos, isto não é discipulado, porque discipulado é um relacionamento íntimo com o nosso Mestre. Amém? E só seguindo Jesus dia a dia, no nosso viver diário, é que nós vamos ter esse relacionamento diário com Ele. Amém? Mas Jesus não deseja apenas que o veneremos, que o admiremos pelo bem que Ele fez, ou pelas palavras que Ele disse, ou pelo exemplo que Ele é para nós. Sabem, a existência do discípulo consiste na total obediência ao Filho de Deus. Nós temos que ser completamente obedientes. Uma das passagens que nós lemos na sexta-feira, nós tivemos a meditar depois no porquê que os discípulos, o Senhor disse segue-me e eles automaticamente seguiram-no. E alguns disseram que isso implicou fé da parte deles, mas eles ainda não conheciam Jesus. Mas vem a obediência primeiro. Amém? Vem a obediência. Nós temos que ser obedientes, irmãos. Claro que depois o Senhor, o seu Espírito, a palavra, ela gera o quê? Fé nos nossos corações. O que é que diz a palavra de Deus? Que a fé vem pelo e o ouvir pela. Então nós depois crescemos em fé. Mas sabem, também de certa maneira, obediência e fé também não podem ser separadas, está bem? Obediência e fé não podem ser separadas. Nós precisamos ser obedientes, mas também somos pessoas de fé. Amém?
Então a existência do discípulo consiste na total obediência ao Filho de Deus. Jesus chamou este jovem rico ao discipulado, mas ele recusou, pois os seus bens eram muitos e isso interpôs-se entre ele e Jesus. Quando Jesus exigiu a pobreza voluntária do jovem rico, ele percebeu que estava diante da alternativa, obedecer ou não obedecer. E quando Levi foi chamado da alfândega e Pedro deixou as redes, não havia dúvida que o apelo de Jesus era sério. Eles tinham que abandonar tudo para o seguir. Amém? Em tudo isto exigia-se uma coisa única: confiar na palavra de Jesus Cristo e considerá-la o terreno mais sólido que todas as certezas deste mundo. Amém? Irmão, não há nada melhor do que seguir Jesus nesta vida. Quantos de nós podemos dizer isto? Não há nada neste mundo, nem riquezas, nem a pobreza, irmãos. Nem a pobreza. Porque há pessoas que no mundo pensam que, não, eu vou me tornar mesmo muito pobre porque eu assim estou a fazer a vontade de Deus. Nós só fazemos a vontade de Deus quando obedecemos àquilo que Ele nos pede. Amém? Que é segundo a sua vontade. Amém? Porque não é pelas nossas obras, irmãos. Não é pelas nossas obras. Sabem, as forças que pretendiam interpor-se entre a palavra de Jesus e a obediência eram tão fortes naquele tempo como ainda são hoje. É ou não é verdade? Para nós obedecermos ao discipulado, ainda hoje há forças na nossa vida. Há coisas na nossa vida que se tentam interpor entre nós e seguirmos Jesus. É ou não é verdade, irmãos? Mas sabem, nós temos que lutar com todas as nossas forças. Amém? E pedir ajuda àquele que verdadeiramente nos pode ajudar. Ao Senhor Jesus. Que Ele é um mediador entre nós e Deus. Amém? Então, nós temos que caminhar com Ele. Amém? As forças que pretendiam interpor-se entre a palavra de Jesus e a obediência, como eu disse ainda agora e repito, eram tão fortes naquele tempo como são ainda hoje. Por exemplo, opunham-se a razão, ou não é verdade? A consciência, a responsabilidade, a piedade e até mesmo a lei. Tudo isso era uma barreira que estava entre as pessoas daquele tempo para seguirem a Jesus. E hoje nós temos outras barreiras, ou não temos? Às vezes sabem qual é o pior das barreiras hoje em dia? É o nosso conhecimento. Porque segundo o nosso conhecimento nós queremos andar à nossa vontade. Não, mas eu também faço assim e também faço daquela maneira. Nós até podemos fazer e até pode não ser errado. Mas se não for de acordo com aquilo que Jesus nos pede, nada aproveita, irmãos. Para nada aproveita, porque as nossas obras, elas não são nada diante de Deus. Amém? Então nós temos que buscar o verdadeiro discipulado da parte de Deus. Mas a chamada ou o chamado de Jesus venceu todas as barreiras. E esta chamada impôs a obediência. Amém? Esta é uma das principais marcas do verdadeiro discípulo. Uma das, não é? Há muitas. É obediência. Amém? E irmãos, que nós possamos andar em obediência todos os dias da nossa vida. Amém? O discípulo deve ser obediente. Sabem, os primeiros discípulos que andaram com Jesus, à exceção de Judas, que o traiu, quase todos eles foram martirizados. Foi ou não foi verdade? A maioria deles morreu, não foi muito velhinho. Eles morreram como? A espada, com as feras no Coliseu Romano. Outros foram mortos como Pedro, que foi crucificado, só que o puseram de cabeça para baixo. E tantas outras coisas que lhes fizeram. Eles foram obedientes até à morte. Amém? E ainda hoje, irmãos, por todo o mundo, há discípulos de Jesus que são obedientes até à morte. Amém? E nós também temos que pensar assim, eu tenho que ser obediente ao meu Senhor até à morte. Mas para isso temos que buscar
a palavra de Deus, temos que buscar a vontade de Deus, orar muito, irmãos, buscar a vontade do Senhor, ler a sua palavra, meditar nela a cada dia, porque só ela nos vai indicar o caminho. Amém? Nós temos que seguir Jesus? Amém? Temos que seguir Jesus, custe o que custar, todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Mas não desanimem, está bem? Nem fiquem a pensar, isto é difícil demais para mim. Não, não é. Porque nós temos Jesus connosco. Amém? E é Ele que nos levanta, e mesmo quando nós erramos e nós falhamos, Ele está connosco para nos levantar. Amém? Sabem uma coisa muito interessante nesta última passagem? Diz que Jesus olhou para este jovem e o amou. Porque ele viu o que é que estava dentro do coração daquele jovem. E ele viu como ele não se conseguia desligar das suas riquezas. Mas ele mesmo assim o amou. E sabem, mesmo com as nossas fragilidades, o Senhor ama-nos. E Ele não nos deixa, irmãos. Amém? É por isso é que nós temos que continuar e prosseguir e dizer, não, eu tenho que continuar, porque o meu Senhor não me deixa nem me desampara, porque Ele ama-me. Amém? Então nós vamos dizer sempre ao Senhor, Senhor, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Amém? Senhor, nós te louvamos e te adoramos mais uma vez. Senhor, é verdade que nós somos fracos, ó Pai. E nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, Senhor. Ainda há áreas na nossa vida, Senhor, que precisam de ser tão mudadas, Pai. Ainda há coisas, Senhor, que fazemos, que dizemos. Outras, Senhor, que ainda não fazemos e deveríamos de fazer. Ó Deus, em completa obediência à Tua palavra, Senhor. Mas, ó Deus, só Tu para nos ajudar, Senhor. O Teu Filho Jesus, Senhor, sabemos que Ele está sentado à Tua direita, intercedendo por cada um de nós. E eu te rogo, Senhor, que, ó Deus, Tu nos ajudes a cada dia a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, Pai. A segui-lo, Senhor, em tudo o que somos, em tudo o que fazemos, com tudo o que temos, mas a servi-lo de todo o nosso coração, Pai. Te adoramos, Senhor, te adoramos e te louvamos, porque somente Tu és digno de toda a adoração e de todo o louvor. E, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa, Senhor, todas aquelas coisas em que ainda, Senhor, não deixamos, Senhor, que Tu operasses ou modificasses, Senhor, a nossa mente ou o nosso coração. Por amor do Teu santo nome, Pai, opera em nós. Opera em nós a cada dia, Senhor. Eu te rogo, Senhor, que Tu sejas com cada um de nós. Pai, dá-nos uma semana abençoada. Uma semana segundo a Tua vontade. Que a cada dia possamos buscar essa vontade, Senhor. Conduz toda a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Ó Senhor, Tu és o Senhor de tudo, Pai. Os nossos negócios, tudo o que tenhamos nesta terra. Mas ajuda-nos acima de tudo a buscar a Tua vontade. Muito obrigado pelo que tens feito até este dia, Senhor. No nome de Jesus entregamos as nossas vidas. Amém. Amém. Eu queria dizer uma coisa só antes de nós terminarmos. Parte deste estudo que hoje trouxe aos irmãos e desta meditação que eu dei aos irmãos está num livro. Eu por acaso era para tê-lo trazido comigo e depois deixei-o em cima da mesa da cozinha e esqueci-me. É um livro que foi escrito em 1931, que é Discipulado, do nosso irmão alemão que se chama Dietrich Bonhoeffer. E este irmão, ele foi martirizado pelos nazis, morreu num campo de concentração, apesar de ser alemão, pelos seus ensinamentos. Ele era um pastor luterano, não é? E ele escreveu muitos bons livros e este é um deles. É um livro muito desafiador. Se os irmãos quiserem, eu creio que a Caput tem à venda, não sei o preço dele. Este foi-nos oferecido por um irmão que trouxe do Brasil para nós, mas eu aconselho vocês a lerem. É muito bom. Este nosso irmão, em 1931, tinha uma visão que eu disse ontem ao meu marido, olha, este irmão estava muito, muito lá à frente. Muito lá à frente. Eu não estou lá tão à frente daquilo que o Senhor falou com ele e provavelmente ele buscou muito ao Senhor. Mas, irmãos,
o crédito deve ser dado a quem deve ser dado. Muitas das coisas que eu falei aqui hoje com vocês são do livro que este nosso irmão escreveu. E eu não queria deixar de frisar isso, porque os créditos não são para mim. Tudo é para Deus, amém. Toda a glória é para o Senhor. Tenham uma semana muito abençoada. Eu sei que nós não nos podemos abraçar ainda, nem dar um beijinho, mas não saiam sem falar. Pelo menos dizer como estão, irmão, como está, irmão. Porque, irmãos, o que está lá em casa para fazer pode esperar, está bem? Está bem? Deus abençoe a cada um.